Orando com o Santo do Dia, dia 29 de janeiro, celebramos hoje São Pedro Nolasco. Nos séculos 12 e 13, havia ainda muitas guerras entre povos que queriam dominar determinados territórios, mas em evidência nesta época estava a luta entre árabes e a parte dos povos que viviam junto ao Mediterrâneo. Assim, os árabes haviam conquistado parte da Espanha, tinham sob seu poder a Terra Santa. Da parte dos outros, havia tentativas de tirar os árabes da Europa e de conquistar a Terra Santa. Eram lutas políticas que tinham consequências na vida da igreja. Muitos cristãos foram presos pelos árabes e por outros povos. Alguns povos forçavam-nos a viverem com eles, também em termos religiosos. Outros não deixavam que se praticasse o cristianismo. Outros os tornavam escravos. Sem dúvida, a vida cristã destas pessoas era muito afetada. Foi por isso que surgiu na Espanha uma ordem para a redenção dos cativos, fundada por São Pedro Nolasco, a Ordem dos Mercedários. Nascido na França meridional, de uma família rica, cultivou desde pequeno grande amor aos pobres. Completados com proveito os estudos humanísticos, com a morte do pai, transferiu-se para a Espanha, que em grande parte estava dominada pelos árabes. Ofereceram-se-lhe a ocasião de observar a tristíssima sorte daqueles que tiveram a infelicidade de se tornarem prisioneiros dos árabes. Portanto, os sofrimentos físicos e morais eram imensos. Vendo que muitíssimos prisioneiros corriam o risco de perder a fé, aplicou toda a sua fortuna no resgate deles, libertando de uma só vez 300 cristãos. A boa vontade de um só era impotente para remir tantos escravos, mesmo recorrendo à caridade de muitas outras pessoas. Rezou, meditou longamente aos pés da cruz de Cristo, o grande libertador, a fim de saber como canalizar melhor dizendo, os pormenores dessa ideia, desse impulso de sua caridade para libertar os escravos. Em agosto de 1223, surgiu-lhe uma ideia: fundar uma ordem empenhada na redenção dos cativos. Aconselhou-se com seu confessor, São Raimundo de Penafort, que teve a mesma inspiração e, com a aprovação do piedoso rei Jaime, deu início à obra. Emitiu os 3 votos: obediência, castidade e pobreza, acrescentando um 4º, o de sacrificar os bens e a própria liberdade, se necessário fosse, pela redenção dos cativos nas mãos dos árabes. O bispo de Barcelona, Berengário, recebeu estes seus votos e impôs o hábito a Pedro e a mais 2 companheiros. São Raimundo organizou as constituições ou as regras que apresentou ao Papa para a aprovação.
O nome oficial foi Ordem da Virgem Santíssima das Mercês, para a redenção dos escravos. O rei Jaime ofereceu um prédio para a primeira sede da instituição. A nova ordem viu-se logo a braços com grandes dificuldades, que não lograram, porém, desanimar a inquebrantável fé de Pedro e sua constância em prosseguir na obra. Durante o espaço de 31 anos, dirigiu os destinos da ordem, e contam-se aos milhares os cristãos foram libertos por ele. Nos últimos anos de sua vida, Pedro viu-se, por motivos de doença, impossibilitado de trabalhar. Sua ordem já estava espalhada em diversas províncias da Espanha e da França meridional. Faleceu em 25 de dezembro de 1256. Os mercedários, atualmente, trabalham entre os encarcerados, nas missões, na ação pastoral, junto ao povo e à juventude, honrando assim o carisma do seu fundador. Homem de grande visão e de grande caridade, não só por razões humanas, mas sobretudo movido por uma fé muito forte, muito grande, que ele foi inspirado a criar, fundar essa ordem para libertar os escravos. E como a inspiração dele é importante para nós hoje. Não para libertar fisicamente, digamos assim, os escravos, prisioneiros deste ou daqueles, mas libertar os escravos, prisioneiros dos vícios e também os escravos que são massacrados pela opressão de Satanás. Então, peçamos a São Pedro Nolasco a intercessão e a inspiração para lutar nos tempos modernos pela libertação dos prisioneiros, sobretudo no campo dos vícios, da moral e também da fraqueza da fé. Que Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orando com o Santo do Dia, um caminho de excelência no seguimento de Cristo. Assista nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Até o próximo.